Bom dia, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula de Ciência da Computação. Hoje nós temos revisão e prova, certo? Não vamos nos demorar, então. Vamos começar a nossa revisão via Kahoot. Primeira pergunta: qual o foco principal do software de código aberto, aquele open source? Colaboração técnica entre desenvolvedores, funcionar apenas em um computador, ser sempre um software pago ou a liberdade do usuário? Qual que é o foco de um código, de um software open source, de código aberto? É a colaboração técnica entre desenvolvedores. Por que que não é a liberdade do usuário, certo? Liberdade do usuário vem para softwares livres, certo? Software livre e software aberto não são necessariamente a mesma coisa, tá? O software livre, este sim, além de ser de código aberto, né, ele permite que você possa distribuir, que você possa modificar, que você possa utilizar da forma como você bem entender, certo? O software livre, o software de código aberto não necessariamente tem todas essas liberdades, certo? Qualquer um pode ver o código, certo? Não quer dizer que você possa necessariamente alterar, você possa distribuir. Tá? Geralmente, se lê de código aberto, você pode ler, você pode alterar. Tá? Não necessariamente que você possa distribuir, por exemplo, certo? Ou utilizar da forma como você bem queira. Atento nesse detalhe. GPN, WZ Kahoot e os 3 spikes no topo. Próxima. Uma interface com janelas e ícones. Uma GUI. É mais do que uma linha de comando. Ela é mais o quê? É mais intuitiva para o usuário, é mais rápida para programadores, é mais leve para o sistema ou é mais segura contra vírus? É uma interface com ícones e janelas contra uma interface de linha de comando, de terminal. Ela é mais intuitiva para o usuário, né? Ora, é muito mais fácil você clicar em um botão, certo? Do que você ter que digitar um comando no texto. Tá? Mais rápida para programadores é o contrário, certo? No geral, é mais rápido você fazer via linha de comando, certo? Do que você fazer do que você ficar se achando numa interface. Você consegue mandar o comando direto de uma vez só, não tem que ficar navegando por janelas e por aí vai, tá? E também não é mais leve texto que qualquer coisa gráfica, certo? Entra o João Felipe e entra o Max Vroom no top 5. Legal. Vamos em frente. Na CPU, o que a especificação Clock Speed, que é medida em GHz, indica? O tamanho da memória cache, a velocidade de processamento, o consumo de energia ou a quantidade de núcleos? Qual deles? A velocidade de processamento, perfeito. Não tem nem dúvida aqui, certo? Quanto maior o teu clock, certo? Mais rápido o vosso computador executa cálculos. WZ Kahoot para primeiro, GPN Spike Mortis aparece pela primeira vez. E um segundo Spike. Próxima. Por que é ideal instalar o sistema operacional em um SSD em vez de um HD? Porque o SSD tem mais capacidade, porque o SSD é mais rápido para a leitura de dados,
Porque o SSD é mais barato, porque o SSD não precisa de energia. Por quê? Vamos ver se o pessoal ainda lembra. Porque o SSD é mais rápido para a leitura de dados. Exatamente. Tá? Ele não necessariamente tem mais capacidade, certo? Hoje em dia você encontra SSDs com 2, 4 terabytes. Mas você também encontra HDs com 2, 4 terabytes. Você encontra HDs até 20 terabytes, certo? Não seria este o motivo, não é por causa de capacidade, é por causa de velocidade de leitura e de escrita. Morte para terceiro, Spike amarelo pela primeira vez em quarto e Max Vroom volta. Mas tá tudo embolado ainda, dá tempo de ganhar esse negócio. Quinta pergunta. Em uma tela de celular sensível ao toque, uma touchscreen, é considerado um periférico de apenas saída, de armazenamento, de entrada e saída, um híbrido ou apenas entrada? Uma tela touch, o que ele é considerado? É um dispositivo de entrada e saída híbrido. Por que que ele é um híbrido? Por que que ele não é apenas entrada? Certo? Qual que é a parte de entrada, qual que é a parte de saída dele, dessa tela do celular, essa tela touch? Entrada, porque você pode, obviamente, tocar na tela, certo? E vai acontecer alguma coisa no celular, ele vai entender o toque. Você, usuário, está entrando com uma informação, nesse caso, no celular, certo? E a parte de saída? Ora, a tela te exibe imagem, certo? É o celular mandando informação para você. Você entra com informações, o computador, o celular, te devolve informações. Entrada e saída, certo? Mortes para primeiro, Spike segundo, WZ Kahoot em terceiro, GPN e segundo Spike em quinto. Pessoal, as dúvidas que vocês tiverem no Kahoot aqui, certo? Guardem elas para depois do Kahoot, onde nós vamos nos aprofundar em tópicos específicos. Ah, professor, não entendi a diferença de entrada, de saída e de híbrido. Então a gente vai ver. Ah, professor, o que era mesmo o clock e qual que é a diferença disso para clock de núcleo lá em CPU? A gente vai ver também. Tá? Próxima pergunta. Qual é a menor unidade de informação que o computador consegue entender? O gigabyte, o byte, o megabyte ou o bit? Qual que é a menor unidade de informação para o computador? É o bit. Perfeito. Por que que não é o byte? Vamos lembrar. O byte ele é composto por 8 bits. Né? E o bit ele só tem 2 valores possíveis. Ou ele é 0 ou ele é 1. Ele é, então, a menor unidade. Spike e GPN trocam de posição. 7. Qual das seguintes opções é o melhor exemplo de um algoritmo no dia a dia? Seguir um manual para montar um móvel, sentir fome, ter uma ideia criativa, achar uma cor bonita. O que a gente pode considerar como um algoritmo do nosso dia a dia? Não tem nem dúvida, né? Uma pergunta fácil aí para todo mundo se sentir feliz. Seguir um manual para montar um móvel. É como funciona um algoritmo, basicamente, certo? Você vai ter a entrada de dados, nesse caso são as peças do móvel. Você vai ter a parte de processamento, que é você vai seguir os passos para montar o móvel. E você vai ter como saída o móvel pronto, né? O resultado final. Terceiro Spike entra no top 5. Próxima. Em um algoritmo de GPS, o ato de calcular a melhor rota é qual etapa? É a etapa de armazenamento, a etapa de entrada, a etapa de processamento ou a etapa de saída?
Quando você abre lá o teu Google Maps para você ir até algum lugar. Obviamente, é etapa de processamento. Sim. Tá? A entrada de dados, nesse caso, seria o quê? Seria a tua posição física, certo? Que você vai conseguir com os satélites do GPS. E a saída é você chegar no local, certo? Muito bem. Ou é você, ou o caminho que você tem que tomar, né? GPN volta para quinto. Próxima. Qual o objetivo de uma estrutura de decisão em um algoritmo? Repetir uma tarefa várias vezes, garantir que o algoritmo termine, armazenar dados do usuário ou permitir que o algoritmo siga por caminhos diferentes. Qual que é a ideia de um algoritmo de decisão? Obviamente que ele siga por caminhos diferentes, certo? Ele vai bifurcar ali o nosso algoritmo, o nosso código, certo? Ou você vai por esse caminho, ou você vai por este outro caminho. Perfeito. GPN e Spike trocam de posição. 10. Para qual tarefa um laço de repetição, um loop, seria mais útil em um algoritmo? Para calcular a soma de dois números, para pedir o nome do usuário uma vez, para verificar se o aluno foi aprovado, para mostrar a mensagem olá 10 vezes na tela. Claro, professor Juliano, eu espero. Vamos. Resolvido? Perfeito. Ora, está no nome, ele vai repetir, certo? Se eu quero mostrar 10 vezes olá na tela, eu vou repetir olá 10 vezes, certo? Para fazer uma verificação se o aluno foi aprovado, é uma estrutura de decisão, certo? Ah, se a média do aluno for maior que tanto, ele foi aprovado. Do contrário, se não, ele não foi aprovado. Perfeito, Juliano. Perdeu o código. Puta la vida. Tá aqui o link. 142834. Note desligou. Quando eu puder dar prosseguimento, só me dê um toque daí. Perfeito. Vamos em frente. Cadê meu mouse? Aqui. E pior que tá fixado, Vinícius. Só que daí como estava sem o desligado, quando não estava entrando ainda todo, mas está fixado sim lá atrás já o link. Grandes mudanças aqui no ranking, certo? Mortis continua em primeiro, uma folguinha. GPN, Vinícius em terceiro, pô, e o cara falando, pô, eu não sei, não vou fazer, não sei o que, não tá legal, tá em terceiro. Spite e Perfect Cell pela primeira vez em quinto. Boa. Pela primeira vez aparecendo aí no ranking. Próxima. Qual desses é um exemplo de software de sistema? Minecraft, um driver de áudio, o Google Chrome ou o Photoshop. Ficamos entre driver de áudio e o Google Chrome. A resposta que eu esperava era o driver de áudio. Eu até posso entender quem colocou o Google Chrome. Por quê? Porque existe Chromebooks, certo? E num Chromebook, o Google Chrome ele é fundamental, ele faz parte do sistema, certo? Não tem como você remover
o Chrome de um Chromebook. Mas isso não é o caso sempre, certo? Em qualquer outro sistema, o Chrome não é um software de sistema. Ele é um software do tipo aplicativo, tá? Quem é sempre um software de sistema são os drivers, tá? Então eu dou uma colher de chá para quem falou o Chrome. Spike em segundo, WZ Kahoot em terceiro, Perfect Cell vai para quarto e João Felipe aparece pela primeira vez em quinto. Tá tudo embolado aí, pessoal. Próxima. O que é um driver no contexto de um sistema operacional, perdão? Um antivírus do computador, um programa para dirigir carros, um tipo de jogo ou um software que traduz comandos para uma peça de hardware. Obviamente é um software que traduz comandos para uma peça de hardware. Você vai conectar alguma peça externa ou mesmo interna, certo? Ah, eu estou conectando uma impressora. Você, hoje em dia, o teu sistema já baixa de forma automática um driver que é um tradutor para como que ele vai conversar com essa impressora, certo? Ah, como é que eu vejo o status da impressora? Como é que eu mando comandos para a impressora, certo? Para a gente saber como mandar esses comandos, nós precisamos do tal do driver. Spike passa para primeiro. Mortis dominou ali por um bom tempo, certo? Foi para quarto, WZ Kahoot em segundo. João Felipe em terceiro, GPN para quinto. Antepenúltima. A capacidade de memória RAM medida em gigabytes afeta principalmente o quê? A velocidade da internet, o número de programas que rodam bem ao mesmo tempo, o espaço para salvar arquivos permanentemente ou a qualidade de imagem do monitor. O que a capacidade de uma memória RAM afeta? O número de programas que rodam bem ao mesmo tempo, sim, né? Vamos lembrar a ideia da memória RAM, certo? Memória RAM é como se fosse uma mesa de trabalho, onde nós temos tudo que nós precisamos ao nosso alcance de forma rápida, certo? Quanto maior a nossa mesa, quanto maior a nossa capacidade, mais coisas nós temos em mãos, certo? De forma rápida, né? Então, quanto maior capacidade eu tenho, maior número de programas eu consigo rodar ao mesmo tempo, sem lentidão, certo? Lentidão seria o quê? Seria o sair da memória RAM e ter que buscar isso lá no nosso armazenamento permanente, nosso HD, nosso SSD. Mortis terceiro, Perfect Cell para quarto, Spike, um segundo Spike em quinto. Penúltima. Qual componente de hardware é a base de todos os outros componentes internos? É onde todos os outros componentes internos são conectados. Na memória RAM, no processador, na placa-mãe ou na fonte de alimentação. Aonde que nós conectamos outros componentes do nosso computador, os componentes internos. Obviamente é na placa-mãe, certo? Na placa-mãe que nós vamos conectar processador, vamos conectar memória RAM, nós vamos conectar CPU, por aí vai, certo? E também é a forma como eles se comunicam. As diferentes peças se comunicam através da memória RAM, né? Essa ligação física. WZ Kahoot para primeiro, Spike em segundo, Perfect Cell terceiro e temos mais dois Spikes em quarto e em quinto. Última. O que é um byte? Diga lá, Christian, você que levantou a mão. Eu já dei a brecha na última, certo? Na última não, numa pergunta anterior. Um byte é um agrupamento de 8 bits. O bit é a menor unidade de informação. O byte é um agrupamento, então, de 8 zeros ou uns. 8 bits. Muito bem. Vamos ver o nosso ranking.
nosso pódio. Em terceiro lugar, Spike. Em segundo lugar, Spike. Em primeiro lugar, WZ Kahoot. E em quarto, Spike também. Em quinto, Mortis. Muito bem, galerinha. Muito bem, muito bem, muito bem. Feito este Kahoot, galera, o que vocês têm de dúvidas? O que vocês querem rever? O que vocês querem se aprofundar aqui? Falem para mim quais que são as vossas dúvidas. A parte aqui, a diferença de um software de código aberto, um software livre, ficou claro, certo? A diferença de uma interface com janelas e linha de comando. Do periférico, do touchscreen, certo? Do periférico híbrido. Periféricos de entrada e de saída híbridos. Tá? Laço de repetição, looping, que foi o último assunto que nós vimos. O que vocês me dizem? Vocês vão me dizer, certo, pessoal? O que vocês querem ver? Nada? Claro. Vamos dar uma olhada, então. Deixa eu abrir aqui. Sobre software livre, software proprietário e software aberto. E sobre os periféricos. Cadê? Aqui. Para hoje, de preferência. Nós podemos classificar os nossos softwares de 3 formas, certo? A primeira delas é um software chamado livre. O software livre, ele garante liberdade total ao usuário. Ele tem 4 liberdades fundamentais. Quais que são elas? Ele pode executar o programa como ele quiser. Ele pode estudar como o programa funciona. Ele pode ler todo o código fonte, certo? Todo o código do programa, porque ele é aberto. Você pode distribuir cópias desse programa, certo? Alguns softwares livres permitem, inclusive, que você venda o software. Não é todos, mas é possível. E, por fim, o quarto, você pode modificar e compartilhar melhorias neste software. Você pode alterar ele, certo? Alguns softwares você é obrigado a compartilhar essas mudanças. Outros softwares você não é obrigado, tá? Mas ainda assim são todos livres, tá? E ele vai ter sempre, então, o código fonte aberto. O contrário do software livre é o software proprietário, certo? O software proprietário pertence a uma empresa ou a um desenvolvedor. O código de um software proprietário, ele é fechado, certo? Você não pode modificar o programa, ou você pelo menos não deveria poder, você não tem licença para isso, certo? Você só pode usá-lo dentro das condições da licença, dos termos de uso desse software. Você, quando instalou uma aplicação, já deve ter visto, né? Você tem que concordar com as licenças, com os termos de uso. É com relação a isso, certo? É uma coisa que ninguém lê. E ele pode ser pago ou ele pode ser gratuito, tá? Isso não interfere. Exatamente, os termos de uso, né? Você, às vezes, tem que concordar lá com 2, 3 termos diferentes. É sobre como você pode utilizar o software ou não. É esta a ideia daquele monte de coisa que ninguém lê, aquele monte de coisa de advogado, certo? Deixa eu só modificar aqui. Aí. E por fim nós temos o software de código aberto, certo? Softwares de código aberto
em sua grande maioria, são também livres, mas não é necessariamente, tá? Todo software livre, ele é de código aberto, nem todo software de código aberto, ele é livre, certo? Não é porque você consegue ver o código que você pode modificar, que você pode distribuir, certo? O software. É essa a diferença, tá? Firefox, ele é livre, ele é de código aberto e você pode modificar, você pode distribuir, certo? Ele sem problemas. A gente classifica ele como livre porque é algo mais abrangente do que apenas de código aberto, tá? Mas ele é ambos. Essa a diferença dos três. Então, e com relação a periféricos? Para começo de conversa, o que são periféricos? São aqueles hardwares que nós conectamos de forma externa ao nosso computador, tá? E eles são de três categorias. Nós temos softwares de entrada, de input, certo? Onde nós, usuários, nós, seres humanos, inserimos informações no computador. Exemplos de softwares de entrada. O teclado, você digita alguma coisa, vai aparecer no computador. O mouse, para você mover, para você clicar. O microfone que eu estou usando agora, certo? Para capturar som, webcam, scanner e por aí vai. De entrada é o contrário. É quando o computador nos entrega informação, certo? Seja via som numa caixa de som, seja via imagem, via tela, tá? Seja imprimindo uma cópia de um documento, tá? E por fim nós temos os periféricos do tipo híbrido, que são de entrada e saída de dados, tá? Por exemplo, como foi o exemplo do Kahoot, né? A tela touchscreen, ela mostra imagens e recebe o teu toque. Um headset, um combo de fone e microfone, você recebe áudio, você manda áudio. Uma impressora multifuncional que tem impressora e scanner, entre outros. Tranquilo, pessoal. Vamos para a nossa prova, se nós não temos mais dúvidas. Nossa prova são 20 questões, nós temos meia hora para resolver ela. Dá tempo. O link... Se ele conseguia liberar. Ah, agora sim. Está na sala de aula. O link está aqui. Mandem brasa aí, pessoal. Se vocês encontrarem algum erro na prova, alguma questão que está estranha, alguma resposta que está repetida, alguma coisa, alguma burrice minha, por favor, me avise. Do contrário, boa sorte, estou aqui vendo e ouvindo vocês. Todos finalizaram perfeito, professor Juliano. Nós temos apenas 4 minutos, pessoal. Não é tempo suficiente para nós começarmos conteúdo, certo? Lembrem, semana que vem nós vamos ter uma recuperação desta prova, certo? E semana que vem termina o trimestre. Semana que vem vocês não têm aula na sexta, inclusive. Olha aí. Vamos sextar na quinta. Vocês vão sextar na quinta. Eu tenho trabalho ainda. Terminando o trimestre, pessoal. No próximo trimestre, como é que vai funcionar, certo? Nós vamos nos juntar com o nosso outro curso lá de análise, certo? O nosso foco aqui, a gente tem pouquíssimo tempo, é focar agora em programação, em desenvolvimento e botar a mão na massa, praticar, certo? É tentar que vocês tirem algo de proveitoso aqui que vocês possam aplicar de fato no mercado de trabalho, certo? No mais, nós ficamos por aqui hoje, certo? Nós vamos nos ver semana que vem somente, certo?
na terça. Então, é isso, pessoal. Até a próxima. Falou!